graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Deus é tão maravilhoso que Ele nunca mentiu para nós. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas estamos aqui hoje com a vitória, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Eu quero convidar nosso irmão Albert, ele estará louvando ao Senhor e estará orando também, lembrando de nossos irmãos também que estão com coronavírus da nossa igreja e tantos outros conhecidos também. Levando esses irmãos agora, o Senhor sabe de cada nome, a presença do Senhor, clamando ao Senhor por cada irmão que tem passado esse momento de tribulação. Oremos. Obrigado, Senhor, por dar o privilégio de estar aqui em sua casa, Pai. Algumas pessoas que foram acometidas pelo corona hoje estão aqui para agradecer, Pai, a cura, agradecer as bênçãos, Pai. Que o Senhor alcance também as pessoas que estão em casa, Pai, que estão nesse período, Pai, que não estão podendo estar conosco, Pai. Que o Senhor possa estar ali também, Pai. Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e não deixa faltar nada, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Podem sentar, irmãos.
Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra da parte de Deus. Agradeço mais uma vez aos irmãos, ao pastor Paulo, as oportunidades que tem nos dado de poder aqui trazer algo da parte de Deus, ao mesmo tempo que participar junto com os irmãos, pedindo a Deus que fale conosco, nos traga à luz a tua vontade, o teu querer, baseado na tua palavra e única e exclusivamente baseado naquilo que Deus quer falar conosco. A minha ideia, a minha vontade é sempre que tenho a oportunidade de trazer uma palavra, pedir a Deus que esta palavra seja única e exclusivamente aquilo que Ele quer falar com o teu povo para aquele momento, para aquela situação. E hoje a minha oração é essa, que Deus fale conosco através da tua palavra, algo que Ele quer falar para este momento, para mim e para você. E para isso eu gostaria de ler o texto no livro de Jonas, capítulo 1. Tenho a intenção de falar de toda a história de Jonas, ou pelo menos remontar rapidamente, já que nós conhecemos bastante a história de Jonas, mas não ler o texto inteiro, o livro inteiro, embora seja um livro curto e rápido, uma história sequencial e que nos dá o prazer da leitura, de começar e terminar, mas para que a gente ganhe um pouco de tempo aqui, eu vou ler alguns versículos, falar um pouco sobre esses versículos aqui, sobre o texto inteiro e pegando esses versículos iniciais. E a ideia que eu gostaria, embora o livro de Jonas nos apresente uma história de redenção, uma história de misericórdia, de graça, um Deus compassivo e misericordioso para com a raça humana, um Deus que derrama o seu perdão, a minha intenção hoje é olhar um pouco para Jonas e começar a pensar sobre algumas coisas, alguns sentimentos que nos impedem às vezes de cumprir o propósito divino, ou pelo menos que, ainda que às vezes a gente esteja cumprindo o propósito divino, mas que ele não necessariamente traz uma tranquilidade aos nossos corações ou uma paz ao nosso coração enquanto estamos exercendo aquilo que ele nos deseja. O Jonas é esse cara que faz isso. Ele cumpre um propósito, talvez tenta fugir de algum momento, de alguma forma, cumpre o propósito, mas você percebe na história que um impeditivo imediato é um descontentamento depois do fato de ter cumprido esse propósito. Leiamos então alguns versículos iniciais aqui. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E aí a história discorre, você conhece essa história aí, tão interessante, tão rica de situações, de experiências, e você conhece ela aí desde o tempo de criança, em que a gente vai aprendendo através das histórias que nos é contada na igreja, pelas classes, ou pela leitura nossa. O Jonas é um profeta. Jonas é um profeta da parte de Deus. Jonas aceita o desafio de ser profeta. Jonas em algum momento é chamado para ser profeta e se coloca à disposição para isto. É um homem que tem uma missão e vai cumprir a sua missão a partir daquilo que ele tem de compromisso para com Deus. Ele tem essa noção. E o fato de ter aceitado uma missão, no meu ponto de vista, impede Jonas ou impede qualquer pessoa de se negar a executar uma ordem divina, simplesmente porque um dia aceitou. E eu tenho a ideia de que o livre-arbítrio ele acaba a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós aceitamos, nós escolhemos, e a partir do momento que escolhemos, nós obedecemos. Alegoricamente, como se fosse um casamento, nós poderíamos escolher casar com
uma outra pessoa, nós temos aquele período de escolha, de romance, de namoro, e à medida que nós casamos de fato, nós escolhemos. Não existe mais base para aquelas ideias de que não, eu não quero mais, eu vou trocar. Nós já escolhemos, e essa escolha, ainda que de vez em quando ocorra algumas situações pelo caminho, ainda que às vezes ocorrem os desencontros, mas o fato é que nós escolhemos e precisamos viver no propósito pela escolha que tivemos. Nós escolhemos, nós decidimos, então nós vamos viver a partir daquilo. O dia que nós aceitamos a Jesus, nós escolhemos andar com Jesus, nós escolhemos obedecer a Jesus, nós escolhemos se submeter à vontade de Deus para a nossa vida. Então acabou qualquer uma possibilidade de não mais querer de alguma forma cumprir o propósito divino. Então Jonas é um profeta. Jonas é um profeta que aceita esse desafio, aceita o propósito, e ele não tem mais escolha de dizer que não quer, eu não vou e não posso, não quero cumprir essa missão. Jonas é um homem até então obediente, mas que neste momento resolve fugir do propósito, da missão, daquilo que foi chamado. Jonas é um homem em que, sei lá, talvez na nossa cabeça pudesse passar a ideia de que não tenha compromisso com Deus, de que é um desobediente, mas ele, num evento específico, que é este evento que nós conhecemos e é o relatado, de fato é alguém que desobedeceu inicialmente à vontade de Deus. Mas para chegar até aqui, provavelmente é um homem que obedeceu, inclusive é citado por Jesus em Mateus 12:39. O Jonas conhecia a Deus tanto, que ele exatamente não quer cumprir a sua missão, porque sabe que Deus usaria de misericórdia com aquele povo. Então ele sabe, a partir do que conhece de Deus, que existe uma ideia de que a malícia, de que a maldade deste povo o lhes condenaria. E então, se ele cumprisse o propósito de pregar o Evangelho, provavelmente, se esse povo se arrependesse, Deus perdoaria. E ele tem isso na cabeça, e é por isso que ele não gostaria, ou pelo menos é isso que ele deixa-se escapar na sua fala, no capítulo 4, e dizendo: eu sabia que o Senhor iria perdoar. Então ele conhece a Deus. Ele não desobedece por um desconhecimento. Ele não desobedece por um ato leviano. Ele não desobedece porque ele não quer fazer. Ele tem um ato de desobediência, mas esse ato de desobediência ele está movido por alguns outros sentimentos, que muitas das vezes, ainda no nosso tempo, nos impede de cumprir os propósitos divinos, de cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, por esses mesmos sentimentos. Por exemplo, cito 3 aqui, mas poderia discorrer mais. Mas Jonas tem uma dificuldade de cumprir o propósito por causa de um rancor que tem no seu coração. Jonas tem um rancor porque ele sabe muito bem que vai pregar aos seus inimigos, os assírios, conhecidos porque decapitavam os seus inimigos, porque faziam pirâmides com o crânio dos inimigos, porque esfolavam, porque arrancavam os olhos dos inimigos. E a gente conhece a história e sabe que os assírios é historicamente um povo inimigo do povo de Israel. O Jonas, ele tem essa mágoa e esse rancor. E aí, este rancor deste povo lhe impediu de cumprir um propósito divino neste momento. E sabe, olhe para a sociedade e veja que às vezes nós, até mesmo motivado ou levado pelas notícias e situações que ocorrem no mundo, às vezes na cidade, na nossa comunidade, às vezes nós nos deixamos levar exatamente pelos mesmos princípios. Veja a crescente violência do nosso país. Veja a crescente violência do estado em que vivemos, do município.
toda hora a gente ouve um fato estranho que ocorre. E sabe de uma coisa? Muitas das vezes nós ficamos pensando, uma vez tinha um amigo que ele eu tinha um amigo que uma vez ele me disse algo que depois ele mesmo chegou à conclusão e parou de repetir o mesmo discurso, mas ele me dizia assim: eu não consigo concordar com Deus, um pouco de prepotência, né? Mas eu não consigo concordar com Deus porque às vezes você pega alguém que está ali, fiel, com um nome a zelar, muito tempo de cristianismo, homem correto, homem sincero, ético, a sociedade respeita, não tem nada o que falar dele. Este homem aceita Jesus e a vida inteira vive para Jesus. E aí este homem é salvo. E a Bíblia diz que um bandido às vezes pode ser salvo se ele aceitar a Jesus depois de tudo que ele fez. E aí ele me contava uma história que ele dizia o seguinte: eu conheço a história de um homem que cometeu um ato homicida contra uma família inteira. E este homem, ruim, mau, ruim de coração, fazia muitas atrocidades. Até os 38, 39 anos, quando se converteu, aceitou Jesus, passou a ser um homem da igreja. Um ano e meio depois mataram o cara, mas eu fico vendo, ele foi enterrado como um homem de Deus. E aí, é verdade, às vezes a gente entra nesses embates, às vezes a gente entra nessas crises, nós entramos às vezes nos confrontos filosóficos sobre essas situações, mas a Bíblia diz exatamente que um homem que se arrepender dos seus maus caminhos, um homem que se arrepender das suas práticas erradas, um homem que aceitar a Jesus, esse homem, sim, a Bíblia diz que ele será salvo. E muitas vezes a gente fica pensando quantas pessoas, eu já ouvi discursos desse tipo, de que mereciam ou não mereciam ser salvos. E eu ainda vou abaixar um pouquinho mais a questão, um pouco mais difícil de a gente conseguir ultrapassar, de uma sociedade às vezes de pessoas ruins que aceitam a Jesus, e amém que aceitam a Jesus. Eu não estou dizendo aqui nenhum problema com relação a isso, eu estou dizendo quanto às crises muitas vezes que existem de pessoas que passam por situações assim. Mas às vezes, menos do que isso, nós encontramos situações em que nós temos pessoas que nos fizeram muito mal, pessoas que nos trouxeram grandes dificuldades, dores de cabeça, problemas. E quantas das vezes, pelo rancor que nós temos de situações que ocorreram conosco, este rancor acaba sendo um impeditivo de a gente servir a Deus completamente. Este rancor acaba sendo algo que nos traga dificuldades para a gente conseguir viver para Deus, servir a Deus, ter o nosso coração voltado para a vontade, para a obra de Deus. Muitas vezes nós estamos sim guardando alguns rancores de situações que ocorreram há 10 anos atrás, 20 anos atrás, um bom tempo atrás. E sabe de uma coisa? Nem sempre as pessoas merecem ser perdoadas, se é que a gente pode falar de perdão e merecimento na mesma ideia. Mas nós merecemos e necessitamos perdoar as pessoas. Nós necessitamos e merecemos retirar às vezes as amarguras que existem no nosso coração. Faz mal à nossa vida espiritual tremendamente, faz mal à nossa vida emocional tremendamente, e faz mal à nossa vida profissional e em outros aspectos mais. E aí, através da história de Jonas, que prega para um povo, e o livro termina com uma frase interrogativa, mas me deixa entender que Jonas entende da parte de Deus, que sobre a misericórdia e a graça de Deus. E às vezes eu fico pensando que tem pessoas que a gente necessita perdoar ou necessita pedir perdão para que o nosso coração e a nossa vida ande e a gente ande em paz, cumprindo o propósito de vida. Tem muita gente boa demais que às vezes está preso pelas amarguras e situações que ocorreram. E eu não estou entrando no mérito de que
das dores que passaram, das dificuldades que viveram, dos problemas que passaram, mas simplesmente por uma questão única e exclusivamente de que você merece abrir esse coração, colocar esse perdão para fora, retirar esse rancor, retirar essa dificuldade, para que isso não impeça você de servir a Deus e cumprir o propósito divino na sua vida e conseguir viver de coração aberto, e aí eu uso um termo de alma lavada diante de Deus, para que consiga viver tranquilamente. Há uma discordância também que impede o Jonas de cumprir o propósito. Eu não concordo com isso, que esse povo seja salvo. E às vezes existem várias discordâncias nossas por inúmeras situações. E sabe de uma coisa? Seria muito atrevimento da minha parte pensar que talvez eu estivesse mais correto do que Deus por alguma coisa que Ele me mandou fazer. Então, muitas das vezes a gente até nem concorda, mas quando a gente sente que é a vontade de Deus, muitas das vezes a gente não aceita, muitas das vezes a gente nem entende, talvez seria a melhor forma de pensar. Mas a gente sabe que Deus, se de fato o nosso coração entender que é a vontade de Deus, nós deveríamos cumprir, porque Deus sabe de todas as coisas e o nosso caminho é apenas confiar e entregar a Deus, que Ele sabe o que vai fazer. E por fim, o Jonas tem um senso de justiça, né? Sabe de uma coisa? Deus é justo, mas Ele trabalha com misericórdia e com graça. E muitas vezes a gente precisa aprender a misericórdia e a graça através da nossa própria vida e olhar para nós mesmos e pensar por quantas vezes Deus usou de graça e de misericórdia para conosco. Muitas vezes, se Deus usasse a justiça, e única e exclusivamente a justiça, nós iríamos padecer. Às vezes nós merecíamos ganhar um castigo que não ganhamos. É só olhar para a cruz do Calvário, e aí a misericórdia entra e nos perdoa. Às vezes nós ganhamos coisas que não deveríamos ganhar, e aí a graça entra e completa a salvação em nossas vidas. Eis que muitas das vezes a gente que está numa sociedade muito polarizada, muito radical, muitas das vezes nós temos esses lados aí do senso da justiça, e o que a palavra de Deus nos ensina é que sim, é verdade, há justiça, há correção, há um caminho de fato de que as coisas precisam ser feitas de maneira correta, mas a gente sempre olha para Cristo e lembra sobre graça, sobre misericórdia, sobre perdão, e a gente sempre vai basear o nosso relacionamento a partir daquilo que Deus nos ensinou. Eu gostaria de deixar essa palavra para você, e talvez, se você identificar aí talvez algumas amarguras, algumas tristezas, algumas chateações, algumas pessoas que merecem ser perdoadas, algumas pessoas que a gente merece pedir, que a gente deve pedir perdão, que merece não, algumas pessoas que devem ser perdoadas, algumas pessoas que a gente deve pedir perdão. Faça isso para que o seu coração abra e floresça de uma maneira em que nada te impede de cumprir o propósito divino. Muitas vezes a gente não entende as coisas, a gente até discorda, mas se é a vontade de Deus, confie e fique nesse mesmo propósito, porque Deus vai te mostrar de fato o que você não consegue enxergar, mas Ele vê um todo. E muitas vezes a gente sempre vai basear na justiça, a gente baseia na justiça, mas a gente sempre vai olhar pela mesma ótica da justiça a misericórdia e a graça. E Deus vai nos ensinar isso a partir da forma como Ele mesmo nos tratou. E através da nossa vida a gente entende justiça, a gente entende misericórdia e a gente entende graça. E que nada nos impeça de cumprir o propósito divino. Amém? Deus te abençoe e tenha uma boa noite.